Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha nas redes sociais, a nossa plataforma digital, RD TV informando, prestando serviços para toda a região do ABC. Vamos falar do coronavírus, que aliás tem sido pauta já aqui na programação do Repórter Diário. Michel, mais uma vez, obrigado pela gentileza com o Repórter Diário, boa noite. Boa noite, agradeço o convite de vocês para estar aqui falando um pouquinho sobre o corona, esse assunto tão importante que está em evidência na sociedade, né? Todo mundo muito preocupado com esse assunto. Agora, Michel, até para a gente começar fazendo essa conexão com a divulgação, claro, tomou conta de todo o noticiário desde a noite de ontem. A gente falou muito lá no ciclo de palestras semana passada, dúvidas, sintomas, vacina, etc. Te surpreendeu nesse momento o registro, da forma que foi? Você que tem acompanhado, especialmente com essa ótica da iniciativa privada, surpreendeu? E as primeiras ações adotadas aqui pelo Brasil, seja pelo poder público, seja a forma de divulgação, na tua avaliação, está um protocolo correto? Sim, para a gente é claro que não é uma surpresa um vírus que ele tenha um nível de risco global, então é esperado que ele tenha um certo espalhamento por conta das características dos coronavírus, mas é claro que é uma surpresa da entrada tão rápido no Brasil. Então o que a gente tem que fazer agora é realmente avaliar a situação, avaliar os riscos que estão envolvidos nisso e tomar todas as medidas de contenção possíveis para que a gente possa conter esse espalhamento no Brasil. Ele deu entrada, é importante dizer que o fato dele ter entrado não quer dizer que a gente está com a transmissão no Brasil. É um caso importado, né? É um caso importado, exatamente. E avaliar todo mundo que esteve em contato com esse senhor, né? Avaliar se eles vão ter o desenvolvimento de sintomas ou não. E os protocolos estão sendo muito bem conduzidos, né? Como você até já pontuou, existe agora uma comissão em São Paulo, especialmente voltada para o coronavírus, para esse novo coronavírus. Então, isso é de importância gigantesca para a nossa sociedade, para a gente se preparar, ver o que a gente pode fazer, ver quais as medidas que a população em geral pode tomar, porque com algumas medidas simples a gente já pode evitar esse contágio, evitar a contaminação e prevenir, obviamente, uma maior letalidade, principalmente aqui no Brasil. Carlos Carvalho. Boa noite, Michel. Bem-vindo aqui ao RDTV. Esse caso é emblemático. Esse senhor estava viajando pelo norte da Itália, que virou também um grande foco da doença e tudo mais. Teve algumas consequências desde o último final de semana em relação a eventos fechados que foram cancelados. Rodada do Campeonato Italiano, a próxima rodada, os jogos não terão público. Ou seja, já estava num lugar ali que estava muito perigoso e ele acabou vindo de lá e tudo mais. Evitar viagens para esses locais, lógico que é o primeiro caminho a se tomar para evitar pegar a doença. Mas, já que chegou aqui no Brasil, o que a gente pode fazer no primeiro momento para tentar evitar isso? É tentar os mesmos cuidados do que, por exemplo, aconteceu na época da influenza, que foi também o mesmo tipo de situação? É claro que é um vírus novo, né? A gente tem que estudar bastante e entender qual vai ser o comportamento desse vírus no nosso território, por conta das diferentes temperaturas, o diferente público, o diferente acesso à saúde. Mas as medidas, elas são muito próximas. Então, principalmente, lavagem das mãos constantes, isso é importantíssimo. Pode usar água e sabão, pode usar álcool gel. O importante é que seja constantemente, porque a gente entra em contato com superfícies. Essas superfícies podem estar com o vírus, e a gente traz isso no nariz, traz na boca, traz no olho, mas a chance numa superfície é bem menor. Então, o que a gente tem que se prevenir? Quais são as recomendações? Lavar as mãos, a utilização de máscara somente para pacientes que já estão contaminados não é totalmente essencial. Você ter a distância, se alguém tossir, alguém espirrar muito próximo a você, né, isso já é uma característica sintomática do coronavírus, é importante se manter a uma distância de 1 metro. Então, são medidas de contenção bem simples, na verdade. Isso já pode impedir. Porque é importante lembrar, embora a gente esteja comparando muito com a influenza, o coronavírus não é um vírus respiratório. Então, a transmissão dele se dá principalmente pelo contato, pessoa a pessoa. Então, são os perdigotos que a gente fala, né, as gotículas. Então, se essa gotícula entrar em contato com mucosa, seja olho, boca, nariz, vias respiratórias, aí sim a infecção pode se estabelecer. Então, medidas bem simples são as mais importantes nesse momento. Só para usar um detalhe do início da resposta em relação ao clima, só para explicar para o pessoal que no norte do mundo, agora é inverno, então por isso está se proliferando mais aqui
parte sul do mundo, estamos no verão, então acaba se criando uma dificuldade para o vírus, mas mesmo assim já chegou e todo cuidado é pouco. Isso, esse é o ponto principal, Carlos. Salvo engano, Hemisfério Sul, Brasil e Argélia entraram na lista agora de casos confirmados. Isso agora a Austrália também já teve, mas poucos países. O Brasil foi o primeiro da América Latina. Exatamente. E essa questão climática que o Carlos lembrou bem faz toda a diferença. Aliás, tanto o ministro da Saúde, o Mandetta, falou pela manhã, quanto agora à tarde os integrantes dessa comissão especial que foi feita no governo do estado, uma comissão de notáveis para gerenciar esses encaminhamentos, também alertaram muito sobre isso. Não é motivo para pânico, não é motivo para alarme. E até aproveitando, nós já vamos passar por todos que estão nos assistindo, mas quero comentar, viu, Michel, a partir aqui do Dinailton Souza Cerqueira. Boa noite, Dinailton, obrigado. A pergunta que ele faz, Michel, ouvi muita gente falar desde ontem. O interessante é que nos outros países as pessoas ficam em isolamento, e acho que ele quis dizer isolamento no hospital. E aqui no Brasil manda de volta para casa, para correr o risco de infectar outras pessoas. Só para deixar claro, Dinailton, primeiro, no caso do Brasil, e é um protocolo seguido, o que faz a pessoa permanecer internada ou não dentro do hospital não é o fato dela ser diagnosticada com o coronavírus, e sim a gravidade da situação. Por isso que você pode reparar que tem pego pessoas com mais de 60 anos de idade. Se você tem alguma outra doença, algum outro diagnóstico, alguma comorbidade, é óbvio que a doença passa a ser mais grave, porque o seu organismo já está debilitado. Mas é um protocolo, não é nacional, é internacional. Se o paciente não é um caso grave e foi detectado ali, como é o caso desse empresário de 61 anos, teve febre, teve algum sintoma respiratório, tosse, coriza, e tem histórico de nos últimos 14 dias ter visitado algum dos 16 países que estão na lista, ou contato com algum caso suspeito e confirmado que também esteve nesses países, você procura o equipamento de saúde. Aí, se o teu quadro for grave, obviamente você vai ficar em isolamento no hospital. Se o teu quadro não for grave, nada mais oportuno para você e para as outras pessoas do que você voltar para a sua residência e ficar em isolamento na sua residência. Até porque na residência você tem um contato com menos pessoas do que no ambiente hospitalar, que você pode agravar o seu quadro e agravar o quadro de outras pessoas. Então, só para explicar, porque isso foi falado muito hoje na coletiva, na hora do almoço e também agora no começo da tarde. Correto, Michel? Corretíssimo. É Dinailton, né? Dinailton. Dinailton. Então, o principal que a gente tem que pensar é na gravidade da doença e qual a letalidade desse vírus. Quando eu falo da letalidade do vírus, essa letalidade está sendo entre 2% e 3%. Quando eu penso isso aplicado a um paciente que não está com sintoma grave, é realmente a conduta que foi explicada. Então, é muito melhor que eu deixe ele em casa, em isolamento em casa, tendo contato com poucas pessoas, do que num hospital com 200, 300, 400 funcionários, mais todos os pacientes que são pacientes debilitados e, obviamente, vão ter muito mais prejuízo à sua saúde se entrar em contato com um tipo de paciente desses. Então, o protocolo está corretíssimo, é realmente um protocolo internacional. Não há por que um paciente que não está evoluindo para a sintomatologia mais grave esteja monitorado dentro de uma instalação hospitalar. E só para complementar, o governo do estado disse hoje, Carlos, que são 34 pessoas monitoradas que tiveram algum tipo de contato com esse paciente com o caso confirmado. São 30 pessoas que estiveram com ele num almoço de família, que foi ali uma reunião familiar logo que ele voltou de viagem da Itália, e mais 4 pessoas que estavam em assentos próximos ao dele no avião com destino de volta aqui ao Brasil. Então, são 34 pessoas monitoradas, elas não estão em quarentena. Se alguma dessas pessoas apresentarem nos próximos dias alguns desses sintomas, aí sim elas vão passar por uma orientação diferenciada. Por enquanto, é só um monitoramento. E é bom contextualizar, porque no caso daquelas pessoas que vieram da China, é porque eles vieram do principal foco, do lugar que estava mais perigoso, que era o Wuhan. Então, por isso que houve aquele protocolo de ir diretamente para o isolamento. É um caso do próprio país. Quando viram que não tinha nada, liberaram todo mundo pôde seguir para sua casa. Eu só queria prosseguir, como é que a iniciativa privada se porta num momento como esse? Eu não digo não só no caso do coronavírus, lógico que é o principal exemplo hoje, mas quando tem um surto de uma doença como essa, que às vezes as pessoas não têm tanta informação, o grande público não tem tanta informação, como é que a iniciativa privada se porta e como ela pode ajudar, ou cura, ou vacina, ou tratamento? Como é que
é o processo? A empresa privada, obviamente, ela se preocupa muito nesses casos de epidemia. Então, qual que é a nossa prioridade? Fornecer, primeiro, um diagnóstico. A gente precisa identificar onde está essa doença e, epidemiologicamente, o que a gente pode fazer para conter. Então, a Eurimum Brasil, por exemplo, nós trabalhamos arduamente, né, no desenvolvimento. Esse desenvolvimento foi feito na Alemanha, onde a gente tem toda uma estrutura capaz de cultivar o vírus, de fazer detecção de proteínas, enfim, uma série de técnicas para que a gente conseguisse desenvolver um diagnóstico mais assertivo. Então, hoje o que os hospitais públicos, os hospitais particulares estão fazendo? Eles utilizam uma técnica de RT-PCR. Essa técnica é um pouco mais complexa, ela precisa de um tipo de laboratório mais avançado, digamos assim. Por quê? Eu preciso extrair o RNA do vírus, transformar esse RNA em DNA, e em seguida, aí sim, fazer a detecção de coronavírus em geral, que é uma família de vírus, né, não é um único vírus, e em seguida fazer a detecção específica do corona. É por isso que o diagnóstico demora um pouco. O que a gente conseguiu trazer de novidade? Os primeiros kits de detecção sorológica do vírus. Então, eu não preciso mais coletar escarro, eu não preciso mais coletar o swab nasal para esse tipo de diagnóstico. IgA, a gente teria a detecção de anticorpos que estão ali junto com a carga viral, eles podem aparecer já nos momentos iniciais da infecção, e o IgG para saber se a pessoa já teve contato, de repente se curou. Então, se você pensa tanto na parte de diagnóstico e na parte de monitoramento epidemiológico, esses kits vêm contribuir muito com as ações de epidemiologia do Brasil. E ainda mais, esse tipo de kit ele não necessita de toda essa estrutura. Então, eu faço um diagnóstico mais rápido, porque eu consigo espalhar esse tipo de kit por mais laboratórios, que não precisam ser de biologia molecular, e isso acaba possibilitando o diagnóstico em mais cidades, em mais locais, em caso de dispersão desse vírus por todo o território nacional. E esse questionamento é importante. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse kit? Via governo? Via iniciativa privada, como é que é possível ter acesso a esse kit? Até porque a expectativa, a gente torce para que não, mas é que outros casos, como o de hoje, confirmado, sejam também posteriormente confirmados no Brasil em outras regiões. E a expectativa também é que a procura nos hospitais seja maior. Então, obviamente, o Instituto Adolfo Lutz vão ser mais demandados. E, obviamente, você vai ter que aumentar a estrutura. Você tendo a possibilidade, como essa que você destacou, de ter um kit com essa acessibilidade, também agiliza no diagnóstico, que é o que todo mundo espera. Como que é possível fazer a aquisição? Há diálogo com a esfera governamental? Como é que está essa situação hoje, Michel? A Eurimum ela trabalha tanto para laboratórios governamentais, né, laboratórios públicos, quanto para iniciativa privada. Os laboratórios públicos eles já estão seguindo muito bem o fluxograma da Anvisa, né, que é a realização do primeiro teste, o encaminhamento para o laboratório de referência para confirmação, e isso já está muito bem implementado. Esses laboratórios, provavelmente com a disponibilização do novo kit, também vão fazer a detecção de anticorpos. Porque a diferença entre o que tem hoje e o que vai ser implementado é justamente detectar o vírus ou detectar o anticorpo. E muitas vezes eu posso ter ainda um resultado negativo nesse primeiro resultado, nesse primeiro teste que é feito. Nas empresas privadas, elas não têm ainda acesso a um diagnóstico ou desenvolveram seu próprio método. Com um kit disponibilizado para esses laboratórios, que em breve vai estar no Brasil todo, os principais laboratórios do Brasil já estão adquirindo, nós vamos ter a possibilidade de implementação mais rápida de acesso. A pessoa, o que ela tem que fazer, na verdade? Ela vai procurar um laboratório da sua região, obviamente primeiro ela vai no médico, né, se ela apresentar sintomas, ele vai indicar onde esse exame vai estar sendo realizado, e com essa indicação ele encaminha a amostra para esses laboratórios que vão executar. É claro que o protocolo da Anvisa ainda permanece, é o protocolo Gold Standard, né, que a gente fala, o padrão ouro para detecção diagnóstica, e os laboratórios de referência continuam atuando, mas a gente espalha um pouquinho mais essa carga entre tantos laboratórios. Pensando, é claro, numa situação de surto, uma situação de epidemia, porque, inclusive, o Ministério da Saúde, não, perdão, a Organização Mundial da Saúde notificou o mundo todo, nas últimas entrevistas, de que há chance de pandemia. Então, espalhamento em todos os continentes. É isso que a gente tem que estar de olho e fazer as medidas de contenção, quais eu já citei, para tentar não espalhar tanto. Então, teve sintoma, estou com uma febre, estou com uma dor de garganta e
estou com sintoma respiratório, é melhor não sair de casa. Se mantém em casa, não vai para o metrô, não tenta... Evita aglomeração. Né? Evitando aglomeração, ônibus, viagens, que isso só vai espalhar o vírus. Apesar que não dá para comparar, lógico, doenças, vírus, cada uma tem o seu histórico, mas dá para comparar essa situação que nós vivemos hoje com o coronavírus com alguma doença no passado? Porque eu lembro no caso da influenza foi um pouco mais rápida a situação, tanto que se espalhou, mas até o tratamento, todo mundo já sabia algo mais próximo. Agora a gente ainda está meio no escuro, pelo menos nós, do grande público. Dá para ter alguma comparação histórica com o que está acontecendo hoje com o que já aconteceu no passado? É claro que todo esse histórico de doenças, todas essas epidemias, cada vez a gente aprende mais. E aprende como conduzir, como fechar fronteiras, como conter o vírus em aeroportos, em portos. Então, cada vez mais os protocolos eles estão mais avançados de contenção. Comparando com uma epidemia próxima, a gente poderia falar um pouquinho da SARS. O SARS, inclusive, o coronavírus atual, ele foi chamado de SARS-CoV-2, justamente pela similaridade genética dele com a epidemia de SARS que a gente sofreu em 2003. E aí, a gente comparando esse vírus, o comportamento dele, toda a predição, todo o tempo de infecção que a gente vê, o tempo de sintomatologia, o aparecimento de sintomas, é muito similar. Mas é claro que a gente sempre toma cuidado de entender que é um vírus novo, ainda não sabemos o comportamento dele perante a sociedade, perante uma possível taxa mutacional que a gente ainda não conhece, qual que é a dinâmica sorológica desse vírus exatamente. Então, isso tudo ainda está em estabelecimento, ainda está sendo estudado para que a gente consiga entender melhor o comportamento. Então, é muito cedo ainda para dizer. O importante é, quando a gente pensa em taxa de letalidade, entre 2% e 3% é muito mais baixa do que a influenza sazonal, que é a gripe comum que a gente fala. Então, não é motivo para a gente fazer muito alarde. Essas notícias, essa divulgação complexa, né, pelo mundo todo, é justamente para que a gente consiga conter o quanto antes. Quanto mais tempo esse vírus circula, maior a chance dele sofrer modificações, mutações e se adaptar a ambientes ao qual ele não estava, digamos assim, acostumado a se replicar, acostumado a se dispersar. Então, por isso que é importante toda essa contenção. Só estou fazendo uma comparação histórica, porque, lógico, nós na imprensa acabamos tendo um papel muito importante na divulgação de informações, tentando esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Não é à toa que acho que, se não me engano, o terceiro ou quarto RDTV que a gente faz falando sobre isso. Só sobre esse assunto, né? E até o ministro falou disso. E isso aconteceu em outras situações, como dengue. A dengue, os momentos que mais tinha redução de casos era quando se tinha mais informação. Até ano passado, aqui na região, a gente teve um aumento do número de casos de dengue. E aí, todo mundo tem... Qual foi o motivo? Aí o próprio pessoal do consórcio municipal falava. Então, diminuiu o número de informações sobre o assunto. Ninguém lembrou mais do que tem que fazer. E as pessoas relaxaram. Relaxaram. O caso da influenza, ela não teve um caso não teve maior número de casos muito por causa da informação. Lembro que na época álcool gel se vendeu a rodo no Brasil e todo mundo resolveu se cuidar. Então, só para tentar trazer um pouco desse aspecto histórico para falar que é importante que todo mundo se cuide, faça o mínimo possível, porque aí não espalha a doença, não vira uma situação calamitosa. Né? Verdade. E nesse ponto também vale destacar, a gente já vai expandir, mas muita gente pergunta em relação à vacina, porque a campanha de vacinação começa daqui 30, 40 dias, como de costume a vacina contra a gripe. E deixar claro, a vacina contra a gripe já vai servir contra esse atual coronavírus? É bom falar atual, o novo coronavírus. O Carlos lembrava desde o começo, o coronavírus não é novo, ele já existe. Agora, essa é uma nova mutação do coronavírus, a quarta mutação. Então, para essa mutação atual do coronavírus, a vacina não vai combater. Leandro, cara, então não vou vacinar. Não, pelo contrário, você tem que vacinar. Porque quando você vacina, a chance, quando você por acaso vier até alguma coisa, você vai no médico e você falou que está vacinado, ele já vai descartando ali outros tipos do coronavírus e outras doenças que também são fruto de questão viral, etc. Então, por isso a importância de você vacinar e, claro, todos os estudos em andamento nesse momento para se descobrir também a vacina em relação a essa nova mutação do coronavírus. É importante fazer esse alerta, né, Michel? Sim, com certeza.
não deixar de vacinar em hipótese nenhuma quanto a nenhuma doença. A vacina é a nossa principal barreira, inclusive para que novos surtos não aconteçam desses vírus, como a gente teve recentemente sarampo se espalhando. Agora a gente tem a dengue, né? A dengue também está em alta, é um assunto importante de se falar, em que é necessário fazer o monitoramento dessas regiões, entender como é que esse vírus também está se espalhando e tomar as medidas de contenção. Por exemplo, a dengue ali, não deixar água parada, tentar não deixar o Aedes aegypti proliferar, e para o coronavírus, como é um vírus que se espalha, está se espalhando de pessoa para pessoa e não por um vetor propriamente dito, a gente tem que tomar cuidado nesse contato. Então, sempre o álcool gel, lavar a mão toda hora, principalmente no metrô, né? Aqui em São Paulo a gente sabe que tem muita gente que utiliza metrô, é extremamente lotado, então evitar aglomerações, caso o vírus realmente se confirme instalado no Brasil. Lembrando que é um primeiro caso confirmado e importado. Então, ainda não diria que tem circulação, mas ela é muito possível de se instalar. Mas por esse período que até o Leandro citou, de 30 a 40 dias para vir um tratamento um pouco mais incisivo, dá para a gente ficar um pouco mais tranquilo, já que ainda tem um tempo para o inverno, né? Tem mais de 4 meses para o inverno ainda, né? Então, entre aspas, daria um certo período ali de assim, alerta, mas de calma para tentar trazer a cura ou o tratamento correto. Infelizmente não dá para fazer esse tipo de afirmação. Por quê? A gente ainda não sabe qual é o comportamento do vírus num país com temperatura um pouco mais elevada. Se a gente pensar na Austrália, por exemplo, que também teve casos confirmados e mais casos que o Brasil hoje, ele tem uma temperatura média aí atual de 25 graus, 20 graus, então seria uma temperatura bem similar. Não sei se no Brasil teria alguma redução de casos por conta da temperatura, mas é possível. A gente espera que quando a gente tem um inverno, talvez por exposição ao frio, a gente tem uma queda de imunidade e isso favorece, obviamente, uma proliferação de um vírus. Mas não é possível ainda afirmar que a gente, por conta de estar longe do inverno, não vai ter um surto aqui no Brasil, uma epidemia. E além disso, é bom, nós temos ainda 20 casos suspeitos no Brasil que estão sendo investigados, 11 em São Paulo, mas eles estão espalhados, né? Tem sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, e cada um com uma característica de temperatura diferente, mesmo que estejamos todos na mesma estação. Exatamente. Cada um com uma situação. Então, agora que a gente vai, lógico, caso se confirme cada caso, como vai ser essa situação, né? Como é que vai ser em cada local essa reação do vírus. Exatamente. Até a virulência dele, a gente não sabe. A virulência seria a capacidade de infecção dele, o quanto ele é capaz de se espalhar, que nem você citou, muito bem citado, a diferentes temperaturas que a gente tem no Brasil. Então, os climas são muito diferentes. A gente ainda vai entender como é que ele vai se comportar. Mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado para qualquer situação. Hoje mesmo o governo já divulgou que está disponibilizando leitos, né? Acredito que os diagnósticos também estão melhorando muito. Tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública, todas envolvidas nesse processo de desenvolvimento para que a população esteja bem atendida e que não corra nenhum perigo. Ricardo Fregonese, obrigado. Miro Moto, eu tinha citado aqui, obrigado, Miro. Marcos Savoy, nosso colega jornalista, esteve lá conosco também na coletiva, obrigado. Vereador de São Bernardo, José Luiz Ferrarese, também nos acompanhando, obrigado, Ferrarese. Florianópolis. E além, óbvio, a gente fala bastante do coronavírus porque é o tema do momento, mas além do coronavírus, tem esse desenvolvimento do kit que o Michel citou há pouco. Quais outras ações e iniciativas que você destaca importante, Michel, na saúde em relação ao dia a dia aqui do Brasil? E que vocês desenvolvem, vocês pesquisam, vocês estão debruçados? A Eurimon é uma empresa alemã, né? Então ela atua no mundo todo, então a gente atua muito ativamente nesse tipo de epidemia, nesse tipo de situação. Hoje no Brasil a gente tem atuado bastante ainda com kits de arbovírus. Inclusive o primeiro kit ELISA, né, que foi desenvolvido também foi da Eurimon para o Zika vírus. E a gente tem uma alta de casos já relatados, né, nos boletins epidemiológicos da dengue. Então é importante que a gente monitore também esse vírus. E essas ações estão sendo tomadas também pela Eurimon. Outros vírus, arbovírus, também têm surgido na população. Ninguém ouviu muito falar, mas eles são restritos a determinadas regiões. Mas a gente tem o Oropost, a gente tem o vírus Maiaro. E o desenvolvimento dessas detecções é importante. Sem um kit diagnóstico, como que a gente monitora a população? Como é que a gente sabe que ele já não está aqui? Porque tem muitas pessoas que desenvolvem a doença, acabam tratando como se fosse um resfriado comum, uma gripe comum,
e acabam nem sabendo que se infectaram e acabaram infectando outras pessoas ou não tomaram as ações devidas. Então, por isso que é importante esse tipo de diagnóstico. Outra área também que é muito importante, a gente não pode esquecer, a gente acabou de passar o carnaval, né? É a área das infecções sexualmente transmissíveis. Perfeito. Bem Então, lembrado. hoje existem no mercado painéis gigantescos em que a gente consegue, quando eu falo painel, é a detecção de vários patógenos ao mesmo tempo. Então, cerca de 11 patógenos podem ser detectados em uma única reação. Então, não tem por que a gente não ficar de olho numa determinada IST. A gente tem recentemente muitos casos de sífilis resistente em São Paulo, treponema pálido. E é importante a gente monitorar e ter conhecimento dessas doenças para que a gente possa ter o tratamento adequado. Então, a recomendação sempre é, no caso de qualquer aparecimento de sintoma, no caso de qualquer dúvida, procure um médico. Isso é extremamente importante. Lembrando que no caso das ISTs, que na verdade a nova sigla para o que antigamente chamávamos de DST, é importante que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível para fazer o tratamento. Lógico, qualquer doença é assim, mas no caso de IST é muito importante. Se começar ontem o tratamento, é melhor para você que está em casa, para você conseguir se recuperar, se a doença, lógico, tiver cura, ou se manter normalmente, como o caso da AIDS, que apesar de não ter uma cura ainda, mas você pode, com tratamento, seguir a sua vida normalmente. Mas é claro, antes disso tudo, tem sempre aquele recado de sempre, que é use camisinha se for ter relações sexuais, para evitar qualquer tipo de problema desse no futuro, para não ter que ficar procurando médico a todo momento. Então já é um grande alento para todo mundo, né? E no caso das ISTs, como está o desenvolvimento em relação a tratamentos novos e tudo mais? Porque todo mundo fica numa expectativa em torno da AIDS, mas como você bem disse, a sífilis vem crescendo muito, principalmente em pessoas idosas. É impressionante o tamanho tanto de casos que aparecem em pessoas idosas. Como é que vocês estão trabalhando exatamente nessa área? No caso de pessoas idosas, a gente tem que associar sempre a continuidade da vida sexual. Então, conforme com os medicamentos, né, que possibilitam isso, é possível que essas pessoas tenham uma vida sexual mais extensa. Então, é normal que apareçam casos, o aumento de casos de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis nesse tipo de população. O que a gente tem feito? Para a HIV, por exemplo, você tem sempre a tentativa de desenvolvimento de vacinas. Até hoje não teve nenhuma vacina que passou até a fase 4 ali, que passou até uma fase de aplicação real para a população. Por quê? O vírus ele sofre muitas mutações. Ele muta tanto, numa velocidade tão grande, que fica difícil você ter uma vacina efetiva. Para o coronavírus, por exemplo, que a gente estava discutindo há pouco, já tem algumas ideias de vacina, algumas vacinas na fase 1, que a gente chama, que seria aquela fase que eu estou testando em cultivo celular, depois eu vou para um teste em animal e aí eu vou para testar em humanos. Essas vacinas já estão sendo desenvolvidas. Esperamos que tenham boa efetividade. No caso de epidemia, no caso de como está sendo do corona, essas vacinas elas podem ser aplicadas mesmo que não tenham uma efetividade tão grande. Porque se você pensar, se eu protejo 30%, 40% das pessoas que foram aplicadas, já é um bom valor numa epidemia. Para outras doenças, outras ISTs, é sempre interessante o monitoramento. Muitas delas têm cura, né? Não é que nem o HIV, que ainda não tem uma cura efetiva. A gente tem aí no HIV dois casos específicos no mundo, que a gente chama do paciente de Berlim, que se curou, mas ele foi em uma situação muito específica, em que ele teve transplante de medula óssea junto com uma célula que tinha delta 32, que é uma célula, digamos, resistente ao HIV. Então, era toda uma condição de cura que foi muito específica para esse paciente. Então, a prevenção ainda é o melhor cuidado. Se prevenir, como você falou, usar camisinha, ter cuidados na hora da relação sexual é sempre importante. É isso, Carlos Carvalho. É isso. A prosa é boa aqui, passa o relógio Vai voando. até às 8. Agradecer mais uma vez você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário. Mais uma oportunidade, com certeza não será a última, espaço sempre aberto aqui para discussões, seja no ciclo de palestras, de debates, seja no estúdio, seja no dia a dia aqui das pautas. O Repórter Diário sempre aberto para essas discussões e para trazer protagonistas, como é o caso do Michel Soane, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Eurimum, e para trazer esse conhecimento científico, que é muito importante, esse conhecimento, esse olhar da iniciativa privada sobre temas tão atuais e que podem, aí, graças a esse avanço, dar muita agilidade e trazer respostas que a gente tanto espera para o dia a dia da saúde
especial aqui no Brasil. Michel, obrigado pela gentileza da entrevista. Mais uma vez, obrigado por atender o chamado do Repórter Diário. À vontade para suas considerações finais. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu. Estamos à disposição, obviamente, do Repórter Diário. Sempre que precisarem, estamos por aqui. E agradeço também, em nome da Eurimum, todos que estão assistindo. Muito obrigado.